Oi, gente. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu quero louvar, bendizer o nome do nosso Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Porque se nós estamos vivos, se nós estamos de pé, é porque Deus tem nos colocado. É porque Deus tem permitido que nós estejamos aqui. Mesmo que passamos por lutas, mesmo que passamos por dificuldades, mas nós temos a certeza que Deus, Ele está no controle das nossas vidas, Ele é que cuida de tudo, Ele é que zela por nós, né? Então que nós possamos agradecer ao Senhor, né? Render graças a Ele por tudo que Ele faz por nós, porque enquanto nós estamos louvando, enquanto nós estamos bendizendo o nome do Senhor, Ele está cuidando de todas as coisas, Ele está cuidando dos nossos problemas, Ele está resolvendo as nossas causas. Amém? A palavra que eu quero deixar para mim e para você, ela se encontra no livro do 2 Reis, no capítulo 4, versículo 40. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: Homem de Deus, há morte na panela. E não puderam mais tomá-lo. Nós vamos ver que o profeta Eliseu, ele havia recebido ali uma unção profética, né, que veio, que passou do profeta Elias, porque ele era discípulo de Elias. E agora ele estava com uma missão de fazer as obras que Elias fazia, fazer as coisas que Elias fazia e até mais, porque nós vamos ver que Eliseu, ele recebeu porção dobrada, né, daquilo que estava na vida do profeta Elias. E Eliseu agora, depois de ele fazer alguns milagres por onde ele estava passando, Eliseu vai voltar para Gilgal. E quando ele chega lá, nós vamos entender que ele vai estar reunido ali com os seus discípulos, e aquele lugar estava passando por um momento de fome. Havia uma fome muito grande naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que Eliseu, ele pede para um servo seu que vá procurar, algo que pudesse ali se fazer um cozido, para que todos pudessem se alimentar. E nós vamos ver que aquele servo, ele atende ao pedido de Eliseu. Ele obedece de imediato, Obedeceu e se dispôs e foi fazer o que Eliseu pediu para que ele fizesse. Mas nós vamos ver que quando ele está procurando, ele está ali colhendo, alguns produtos, alguns ingredientes para para preparar aquele alimento ali para todos comerem, ele vai ver algo. A Bíblia diz que tinha um pé de algo, de uma planta, uma trepadeira, que tinha alguns frutos nela. E aquele servo, ele vai olhar para aqueles frutos e ele vai recolher para colocar naquele cozido. Nós vamos ver aqui que ele não sabia o que era aquilo. Ele não identificou, que frutos eram aqueles. Mas mesmo assim, ele pegou algo que ele não conhecia e levou. Colocou ali na sua capa e levou. E quando ele chegou lá, ele colocou tudo dentro da panela e preparou ali aquele alimento e serviu para que todos aqueles homens comessem. Quer dizer, serviu algo que ele não sabia o que era.
E nós vamos ver que quando eles começam a comer, eles já dão um grito ali. A Bíblia diz que eles gritam: homem de Deus, a morte dentro da panela. O homem de Deus era Eliseu, que era o profeta de Deus, né? Que era reconhecido realmente como um homem de Deus, um profeta, né? Usado por Deus. E agora Eliseu vai pedir para que deem para ele um punhado de farinha. E Eliseu pega e coloca essa farinha dentro da panela e vai misturar tudo ali, porque Eliseu tinha uma forma assim de fazer as coisas, né? Ele, sendo um profeta, né? Ele sabia como agir, né? Sabia como mudar as coisas, mudar as situações. Ele já tinha aquilo ali na vida dele, aquela unção que estava sobre Eliseu. E ele pôde então mudar essa situação, mudar aquilo que estava dentro da panela, que poderia causar morte, né? Nós vamos ver que aquilo era algo que era um veneno, né? Uma planta envenenada, né? E Eliseu agora, ele vai transformar aquilo com um punhado de farinha. Lógico que não foi a farinha, mas foi, né? Por aquilo que estava em Eliseu, que estava sobre a vida dele. Ele conseguiu reverter aquela situação e aquilo que era ruim, aquilo que era um veneno que poderia trazer morte para aquelas pessoas ali, se transformou em algo bom, né? E ele disse para todos que agora poderiam comer, porque agora não tinha mais perigo. Nós vamos ver que aquele servo, ele fez o que Eliseu pediu, mas ele fez da forma errada. Porque ele foi e pegou algo que ele não conhecia, colocou ali no meio, dentro da panela, algo que ele não conhecia, não perguntou para ninguém, não procurou se informar, não procurou, né, conhecer. Ele fez de qualquer maneira, ele pensou em fazer e fez da forma dele. E isso trouxe problema. Mas o servo de Deus estava ali e resolveu, né? Nós vamos ver que alguém alertou o homem de Deus. E nós vamos ver que nós trazemos isso, se nós trouxermos isso hoje para dentro das nossas igrejas, para dentro, ali onde nós vemos tantas coisas que têm acontecido, né? Que muitos, eles dizem: eu tenho um chamado, né? Sou escolhido. Eles estão colocando coisas, trazendo coisas e colocando ali dentro, no meio do povo, dando para o povo se alimentar. E nós vemos que não vem de Deus, que não traz vida, mas pode trazer morte para as pessoas. Morte não física, mas morte espiritual. Quantas pessoas têm morrido espiritualmente? Quantas pessoas têm deixado de servir a Deus, têm deixado de acreditar por causa de pessoas que fazem, né? Que fazem ali a obra de qualquer maneira. Eu vou obedecer, eu vou fazer o que me incumbiram de fazer, o que colocaram para mim fazer. Mas não quer saber se está fazendo certo ou não. Quantos líderes têm colocado, né, a responsabilidade na mão de pessoas que estão despreparadas, de pessoas que fazem de qualquer maneira e muitas vezes ali lançam as pessoas fora, tiram as pessoas da presença de Deus, ao invés de atrair, estão expelindo, estão jogando as pessoas para fora. E muitas vezes nós vemos isso acontecendo. Nós vemos tantas coisas que não deveriam acontecer no meio do povo de Deus e nós muitas vezes nos calamos. E nós muitas vezes não alertamos aquele que está
ali à frente, aquele que é o líder, aquele que é o responsável. Nós muitas vezes nos omitimos e não falamos. E deixamos as coisas acontecer da forma, deixa que aconteça, não vou me envolver, não vou, falar nada, porque se eu falar, não vão gostar. E a gente acaba deixando. E por a gente ficar calado, muitas almas têm se perdido. Muitas almas têm ido até Jesus com sede e têm voltado para trás, porque têm recebido coisas ali que não é aquilo que elas foram buscar. E acabam, recebendo certas coisas que as deixam desanimadas. Quantas coisas têm sido colocadas dentro da obra de Deus que não deveria ser colocadas ali por pessoas inexperientes, por pessoas que fazem, mas que não analisam se aquilo é de Deus ou não para a vida das pessoas. E isso tem causado muita morte espiritual. E por isso, quando nós temos o conhecimento, quando nós vemos isso, nós identificamos, nós temos que falar, nós temos que logo dar um alerta. Está acontecendo assim. As pessoas vão morrer se continuar fazendo dessa forma. Se continuar tendo essas mesmas atitudes, assim como aqueles discípulos falaram, a morte dentro desta panela. Que nós possamos pedir discernimento do Espírito Santo. Pedir discernimento e buscar na palavra, porque é na palavra que nós vemos aquilo que procede de Deus e o que não procede. Muitas vezes nós ouvimos coisas e nós absorvemos, trazemos para dentro de nós. E por isso nos mata, acaba nos matando espiritualmente, porque nós absorvemos tudo que muitas vezes não vem de Deus. Pessoas ali que muitas vezes estão fazendo, acham que sabem o que estão fazendo e na verdade não estão. Estão obedecendo talvez uma ordem, que alguém deu uma ordem para que ela faça. Mas ela ainda talvez não está preparada, não está pronta ainda. Precisa ainda de alguns ajustes, assim como aquele servo de Eliseu. Era servo do profeta, servo do homem de Deus, mas ele ainda não estava pronto. Ele fez da forma que ele imaginou, foi lá, pegou as coisas, mas não fez com responsabilidade, porque ele não sabia o que era aquilo lá. Ele devia ter procurado, conhecer primeiro, para depois servir para os outros, para depois dar para os outros comerem. Como muitas vezes as pessoas trazem algo, trazem algo para uma igreja, trazem para o meio do povo, mas que ainda não conhecem. E dão para as pessoas, e lançam para as pessoas. Pessoas despreparadas, inexperientes. Mas quando nós buscamos em Deus, buscamos o discernimento, buscamos saber, nós precisamos trazer esse alerta. Para que almas não pereçam. Porque se trata de almas, se trata de pessoas serem salvas ou não. Não é brincadeira. A obra de Deus não é brincadeira. Então, que nós possamos ter esse discernimento, pedir para Deus o discernimento, quando nós vemos algo que está acontecendo que não procede de Deus, que nós possamos ser os primeiros a gritar a morte na panela, a morte aqui. Isso que foi falado, isso que foi feito, essa atitude aqui
está matando alguém. Nós não podemos nos calar, nós não podemos ver algo acontecendo, porque muitas vezes nós estamos confortáveis e nós deixamos os outros perecerem. Nós deixamos que os outros morram e não falamos e não denunciamos. Nós precisamos denunciar aquilo que nós vemos que está errado, as práticas erradas, aquilo que não procedem de Deus. Porque muitas vezes precisamos trazer o verdadeiro evangelho para o meio do povo de Deus, para os púlpitos das igrejas. Precisa ser pregado o evangelho genuíno de Cristo, o evangelho que Cristo pediu para que os discípulos pregassem. Não esse evangelho que tem sido colocado tantas coisas no meio, tem sido inserido tantas coisas que não faz parte da palavra de Deus, que as pessoas têm colocado tantas doutrinas, heresias que as pessoas têm trazido para o meio do povo. Mas quando nós identificarmos que nós possamos ser os primeiros a falar, que nós não fiquemos quietos, não olhando as coisas acontecerem, que nós possamos ser aqueles que traz a verdade, que ali traz a verdade à tona, para que pessoas não venham perecer por causa da nossa omissão. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para mim, para você, que nós possamos refletir sobre essa palavra, que nós possamos então compreender o que essa palavra ela nos ensina e que o Senhor possa te abençoar poderosamente.